Provas de ofício determinadas pelo juiz antes do início da ação penal. Então, provas de ofício determinadas pelo juiz antes do início da ação penal. Artigo 156, inciso 1. Ele permite que o juiz ordene provas de ofício, que o juiz ordene provas antecipadas de ofício, quer dizer, antes do início da ação penal, o juiz já poderia ordenar provas de ofício. Por exemplo, ordenar uma busca e apreensão, uma interceptação telefônica, poderia fazer de ofício. Ok, então, primeira corrente, uma interpretação literal. Na fase das investigações, o juiz pode sim determinar de ofício as provas, isto é, sem que haja qualquer requerimento. Ok? Segunda corrente, faz uma interpretação restritiva. Nessa fase das investigações, o juiz não pode determinar de ofício as provas. Nessa fase das investigações, ele só pode determinar de ofício as provas requeridas. Provas requeridas aí pela autoridade policial, pelo Ministério Público. Ok? Então, o certo é que o artigo 156, inciso 1, não diz provas requeridas. E o juiz pode determinar de ofício as provas na fase das investigações. Ok? Pode determinar de ofício na fase das investigações. Não diz provas requeridas. Mas uma segunda doutrina, mais garantista, diz não. Leia, só pode determinar de ofício provas requeridas. O fundamento é o sistema acusatório. Tem que separar a função de acusar e de julgar. Se ele determina de ofício provas nessa fase das investigações, quebraria a imparcialidade. Ele se transformaria num juiz inquisitor. Quer dizer, se transformaria num juiz inquisitor. Então, quebraria ali a sua imparcialidade. Bom, então existe essa polêmica. Ok? Muito bem. Bom, mas o certo é que o juiz pode determinar de ofício provas, pode determinar provas na fase das investigações. Ele pode determinar provas na fase das investigações? Ele pode. A discussão é se pode de ofício ou apenas atendendo a um requerimento. Mas que ele pode determinar provas na fase das investigações, ele pode. A discussão é se ele poderia de ofício ou se teria que aguardar um requerimento. Aí temos duas correntes. Bom, então, que provas são essas? São provas antecipadas, ok? Que é o artigo 156.1 fala. Pode determinar provas antecipadas, desde que urgentes e relevantes. E que se observe aí os princípios da necessidade, da adequação e da proporcionalidade em sentido estrito. Então, vamos explicar isso aí. Então, os requisitos para determinar provas aí na fase das investigações. Primeiro requisito é o fumus boni iuris, que é a aparência do direito. Então, tem que ter a prova da materialidade e indício suficiente de autoria. Ok? Fumus boni iuris, aí seria a aparência do direito, representados aí pela prova da materialidade e indício suficiente da autoria. Segundo requisito, o periculo in mora, perigo da demora. O periculo in mora, aí existem dois requisitos aí, que é a relevância, que é a importância da prova, a relevância, a importância da prova, e segundo, a urgência, o risco de perecimento. Tá? A relevância e a urgência, o risco de perecimento. O terceiro requisito, que já haja um procedimento investigatório formalmente instaurado. Que já haja um procedimento investigatório formalmente instaurado, um inquérito ou um PIC, né, procedimento investigatório criminal do Ministério Público. Mas que já haja um procedimento investigatório formalmente instaurado e que foi distribuído para aquele juiz sob pena de violação do princípio do juiz natural. O juiz não poderia aí, nem tem nada instaurado, ele já determinando prova de ofício, não tem nada instaurado. Primeiro tem que ter algo instaurado formalmente para ele poder determinar provas aí de ofício ou mediante requerimento, conforme a polêmica já exposta. Um quarto requisito. A medida de decretação de prova aí é excepcional. O juiz determinar provas na fase das investigações é uma medida excepcional, é uma exceção. Ok? Então o juiz só deve fazer isso para os crimes mais graves ou para aqueles crimes que geram uma perturbação social aí, relevante, né? Para crimes mais graves ou que geram perturbação social relevante. E o quinto requisito, que essa medida, que essa determinação da produção antecipada de prova, observe aí os princípios da necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito. Ok? A necessidade é o seguinte,
se há mais de um meio igualmente eficaz para provar o fato, o juiz deve optar pelo menos oneroso. Se há mais de um meio igualmente eficaz, para provar o fato, o juiz deve optar pelo menos oneroso. Essa é a necessidade. A adequação. O meio escolhido deve ser apto, deve ser idôneo para provar o fato. É um meio idôneo, apto para provar o fato. Isso é a adequação. E o terceiro, a proporcionalidade em sentido estrito. O juiz deve ponderar entre o direito que vai ser violado e o fato que vai ser provado. Essa ponderação. Vai violar um direito, para provar o fato, vai violar um direito. Quer dizer, o fato a ser provado deve ser mais relevante que o direito violado. Isso é o princípio da ponderação, da proporcionalidade em sentido estrito. O fato provado deve ser mais relevante, mais importante que o direito violado. Na verdade, esses três aspectos compõem o princípio da proporcionalidade, né? Proporcionalidade abrange a necessidade, a adequação e a proporcionalidade em sentido estrito. Quando você fala em princípio da proporcionalidade, tem três aspectos, que é a necessidade, a adequação e a proporcionalidade em sentido estrito. Ok?